A hereditariedade é o processo pelo qual certas características são transmitidas de uma geração para outra. Os genes são estruturas que carregam todas as informações genéticas, levando as informações que possibilitam a diversidade de características entre os indivíduos. E nós compartilhamos muitas semelhanças com outros grupos de primatas com os quais convivemos nos dias de hoje, tanto nos aspectos biológicos, como nossos hábitos alimentares e até mesmo nossas formas de interação e organização de hierarquias sociais. Mas por que essa ideia de que os humanos descendem dos macacos pode ser descartada? Em 1858, numa conferência da Sociedade Linneana, Charles Darwin e Alfred Russel Wallace apresentaram evidências que fundamentaram as teorias da evolução dos seres vivos pela seleção natural, que determina que os seres mais adaptáveis aos meios e condições de vida são os que sobrevivem. Na mesma época, Thomas Henry Huxley também publicou evidências que comprovaram a semelhança anatômica entre o ser humano, gorilas e chimpanzés. Essas evidências foram descobertas através do estudo de fósseis e material genético com o apoio da tecnologia, que se tornou uma grande aliada nessas pesquisas. O grau de parentesco entre o humano e os grandes primatas é visível hoje graças a essas pesquisas. Por exemplo, os chimpanzés, que são os animais com a carga genética mais próxima do ser humano, têm uma estrutura óssea semelhante, habilidades com as mãos e 98% dos genes similares aos nossos. Os humanos não são descendentes dos macacos, ambos fazem parte do grupo dos primatas e vieram de um mesmo ancestral comum. Também é errôneo dizer que a evolução é um processo de substituição das espécies. O que ocorre é que um ancestral comum deu origem às linhagens que se adaptaram de formas diferentes aos ambientes e às condições de vida e, com o tempo, evoluíram com hábitos e características diferenciadas. E se a gente lembrar bem da história do surgimento da vida na Terra, podemos dizer que todas as formas de vida que existem hoje só estão aqui porque lá atrás as primeiras formas primitivas de seres vivos surgiram no nosso planeta e, com o passar do tempo, foram se adaptando e gerando variações de formas, hábitos, tamanhos e cores para resultar no que hoje chamamos de formas de vida. De certa forma, todos estamos conectados por algum ancestral em comum. Pode não parecer, mas a evolução humana é um processo muito recente dentro da história de vida na Terra. Os registros fósseis nos mostram que os hominídeos, como são chamados os seres que deram origem à nossa linhagem genética, surgiram aproximadamente há 6 milhões de anos. Sim, 6 milhões de anos. Significa um período de tempo recente na história da evolução das formas de vida no nosso planeta azul, o que significa que a evolução não é algo que acontece da noite para o dia ou que a gente consegue ver claramente com o passar do tempo. Aquela ideia de que um dia existiam Homo sapiens e de repente nasceu um bebê Homo sapiens sapiens não é nem um pouco correta do ponto de vista científico. Bem, mas então como os cientistas sabem que a evolução aconteceu? Quais são as evidências científicas que podem provar que a única coisa que nos diferencia dos chimpanzés são 2% de variação genética no nosso DNA? E se, como no filme Planeta dos Macacos de 2011, esses 2% fossem alterados e eles desenvolvessem uma linguagem como a nossa? Tira essas patas imundas de mim, seu chimpanzé sujo! Eles se tornariam humanos, ou essa seria a origem de uma nova categoria dos primatas? Bom, antes de mais nada, vamos dar uma olhadinha na história da nossa evolução. Muitos grupos de hominídeos existiram antes da espécie atual de primatas e Homo sapiens sapiens. Nessa escala de evolução, que não é linear, várias dessas espécies conviveram ao mesmo tempo no mundo. A nossa história passou por muitos exemplares de espécies, como os Dryopithecus e Ramapithecus, até chegar aos Australopithecus, que antecederam o gênero Homo. É possível dizer que todos os grupos de hominídeos do gênero Homo são seres humanos, dos mais primitivos e antigos até os atuais. Logo surgiram os Homo habilis, que, de acordo com registros fósseis, produziam ferramentas com pedra lascada.
Surgiram também os Homo erectus, que já apresentavam uma postura mais ereta, e há indícios que eles migraram da África para algumas partes da Ásia, provavelmente por conta das mudanças climáticas daquele período histórico. Segundo estudos, foram os Homo erectus que descobriram a manipulação do fogo. Mais tarde, provavelmente há cerca de 500 a 450 mil anos, surgiram os chamados Homo neanderthalenses, na região da Europa, que já apresentavam uma estrutura corporal mais aparentada com o homem atual. Porém, eram mais baixos e fortes e tinham a capacidade craniana até 10% maior do que a nossa. Os neandertais, segundo estudos, já fabricavam roupas de pele, instrumentos feitos de pedra e também enterravam seus mortos. Devido às pinturas encontradas, provavelmente eles viveram por muito tempo abrigados em cavernas. Mais ou menos há 330 e 230 mil anos, na África surgiram os primeiros Homo sapiens, que, de acordo com estudos, conviveram com os neandertais por muito tempo de forma isolada. Os Homo sapiens expandiram-se pelo mundo durante milhares de anos, dando origem a várias outras populações, como o nosso ancestral comum mais recente que vivia na Etiópia, os chamados de homem moderno, que tiveram sua origem entre 160 e 150 mil anos atrás. Cerca de 3 mil anos depois de finalmente os Homo sapiens e os Homo neanderthalenses se encontrarem, por volta de 52 a 40 mil anos atrás, os neandertais entraram em extinção. Os motivos para isso acontecer ainda não é determinado com muita certeza, mas além das condições climáticas desse período do planeta, o contato com os Homo sapiens, com certeza, foi muito importante. Olá, que bom ter você por aqui assistindo mais um vídeo do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, corra lá e inscreva-se, clicando no botãozinho vermelho que aparece aqui na tela. Ative também o sininho e dê o seu like, pois ao deixar o seu joinha, outras pessoas também terão a oportunidade de conhecer o nosso trabalho. Então, até a próxima!